Quero estar convidando o pastor Marcelo, trazendo a maravilhosa palavra do Senhor para o nosso coração nessa noite. Jesus. Ei, meu irmão, minha irmã, boa noite, graça e paz, amém? Que bom que você veio, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu trabalho, o seu coração. Continue suprindo o Senhor minuciosamente cada uma das suas necessidades para a glória do nome do nosso Deus. Eu quero te convidar a, por gentileza, abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, dos versos 36 ao 46, à medida que você for encontrando, coloque-se de pé para nós lermos essa leitura da Sagrada Escritura. Acompanhe comigo, lerei a palavra de Deus. Diz assim: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Curve a sua fronte, fale com Deus. Peça ao Senhor uma palavra para o seu coração. Ore a Deus neste momento. Ó Deus, Pai amado, nós louvamos, bendizemos, exaltamos o santo, glorioso e poderoso nome do Senhor. Estamos diante da tua palavra que foi lida, e a palavra do Senhor será meditada, refletida, exposta aos nossos corações aqui na noite deste dia. Estamos
debaixo da sombra do Onipotente, dependentes totalmente do Senhor, precisando de Ti ouvir uma palavra que vem do Teu coração para o nosso coração. Ó Deus, contempla cada vida, cada coração, cada pessoa que está ao encontro, ao alcance dessa voz. Seja por Ti abençoada com uma palavra específica, individualizada, dentro do cenário pela qual cada um de nós tem vivido no tempo presente. Fala conosco, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Está proposto no meu coração falar contigo neste momento à sombra da cruz. Querido, querida, se nós olharmos para o Evangelho de João, no capítulo 10, 17, notamos Jesus, o próprio Senhor Jesus, dizer: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Quando nós enxergamos este cenário vindo do Senhor Jesus, nós notamos que o ponto central na vida do Mestre, do Rei, do Senhor, na vida de Jesus, nos mostra que Deus requer de seus filhos completa submissão à sua vontade. Esse é o requerer de Deus para as nossas vidas, completa submissão à sua vontade. O ser humano, ele é cheio de vontade, ele é cheio de desejo, ele é cheio de expectativa de coisa que ele elabora dentro do seu coração. Mas quando olhamos para a vida e ministério do Senhor Jesus, com Ele aprendemos que o objetivo, o ponto central na sua vida, e visto que somos dele, somos cristãos, nos mostra que Deus requer de seus filhos, e nele, em Cristo Jesus, fomos filhos de Deus. Deus requer completa submissão à sua vontade. Focalizando, meu irmão, minha irmã, nessas palavras, um dos quadros mais empolgantes da vida de Jesus aproximava-se no momento final do seu ministério, quando crucificado poderia dizer: tudo está consumado. Há poucas horas celebrava com seus discípulos a Páscoa e Santa Ceia, após o que procurava a solidão ali no jardim do Getsêmani, onde vamos encontrá-lo prostrado, quedado, rendido junto ao Pai, transbordando a angústia de sua alma abatida. Numa oração que eu posso chamar de uma oração misteriosa, quando ele diz: se possível, passa de mim esse cálice. É misteriosa essa oração. Não nos devemos perder em comentários nem tão pouco filosóficos e nem teológicos, numa vã tentativa de explicar o sentido dessas palavras proferidas ali pelo nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Convém, meu irmão, minha irmã, no entanto, sabermos de início que toda angústia do Salvador não resultou da previsão dos terríveis sofrimentos físicos que logo em seguida ele sofreria, nem do isolamento que fora lançado pelos discípulos que ficaram ali totalmente adormecidos, nem de um propósito, a fuga,
a missão sempre tão clara na sua consciência. A sua missão estava entranhada na sua consciência. Ele sabia para que ele veio aqui. Sua luta, meu irmão, minha irmã, era uma luta moral. A tristeza que o abatia provinha do horror do pecado humano que lhe seria imputado. Sofreria ao ver que a sua natureza imaculadamente pura seria colocada numa situação miseravelmente pecadora. Sua angústia maior se originava do peso das tremendas iniquidades e culpas humanas que passariam a ser sua. Ele que é santo, poderoso e glorioso. Mas essa palavra não será analisada sob esse aspecto um tanto misterioso. Aqui tem uma lição, a lição mais rica encontra-se nas últimas palavras da oração. Ele já tinha feito essa colocação, essa consideração, e aqui está a ênfase, aqui está uma lição, aqui está o aprendizado, aqui está a ênfase, o que ressalta, o que pula ao nosso coração para trazer mensagem à nossa vida, é quando Jesus abre a sua bendita boca e diz: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Louvado é o nome do Senhor. Meus amados, aqui é um episódio glorioso. Ele já tinha feito a consideração, a análise, a observação do que ocorreria, a imputação do pecado humano sobre a sua vida, a sua natureza imaculadamente pura. E ele percebe isso tudo e fica abatido, mas ele olha para todo o cenário, volta para o Pai e diz: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. De algum modo, essas palavras esclarecem as primeiras e nos ensinam a lição da submissão à vontade de Deus. O que eu e você, meu irmão, minha irmã, precisamos entender com clareza, e não apenas teoricamente, mas de forma prática, é a submissão à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Porque nós temos querer, nós temos vontade, nós temos alvo, nós temos plano, nós temos projeto. E às vezes queremos que aquilo ocorra de qualquer jeito, e não apenas de qualquer jeito, mas ao nosso modo e no nosso tempo. Mas quando nós olhamos para Jesus, o bendito Senhor Jesus, o glorioso Senhor Jesus, Ele está dizendo em um alto sonoro som: seja feito, ó Pai, conforme a tua vontade. Esse esvaziar do nosso plano, do nosso projeto, do nosso alvo, da nossa vontade, e dizer: ó Deus, seja feita conforme a tua vontade, faz toda a diferença. É o alvo de Deus, é o plano de Deus, é o propósito de Deus, e deve ser a nossa vontade, fazer a vontade de Deus. Deve ser o nosso querer, a vontade de Deus. Primeira coisa que eu quero partilhar com você é exatamente sobre a vontade de Deus. Um dos grandes temas do cristianismo é o valor do indivíduo. Nas religiões antigas, o indivíduo permanecia escondido, permanecia ignorado no meio da comunidade. Mas Cristo fez um episódio glorioso. Cristo descobriu o homem, mostrando que Deus não nos trata como povo, mas Deus nos trata como indivíduos. Deus olha na multidão, não importa se tenha 1.000, 100.000, 200.000, 1 milhão de pessoas. Deus te identifica no meio daquela multidão e conhece a sua vida, sabe o que você está vivendo, sabe o que você tem enfrentado, a agrura da sua alma. Ele te contempla,
Ele te sonda e Ele vem de encontro com a sua vida. Para Deus, somos pessoas distintas, conhecidas e chamadas por Ele pelo respectivo nome. Ei, meu irmão, minha irmã, Deus sabe o seu nome. Deus conhece você minuciosamente, sabe dos seus feitos, sabe da sua luta, sabe da sua adversidade, sabe o que você tem vivido, sabe o que você tem passado e não apenas sabe, se importa, estende a mão e te abençoa. Jesus, quando se apresentou como o bom pastor, afirmou conhecer e chamar suas ovelhas pelo nome. Notem, todos quanto, palavra de Jesus, em João 10, 8, 14, 16, vai dizer assim: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. O fato de Deus tratar meu irmão, minha irmã, individualmente, é prova de que sua vontade soberana e sábia se ocupa de você, de mim, de cada um de nós. A Bíblia nos revela que a vontade divina dirige-se diretamente a cada pessoa. Olhando para a palavra de Deus, quando José se deu a conhecer aos irmãos que o venderam como escravo, confortou-os com as palavras que definem sua fé na vontade de Deus. Olha que episódio glorioso. A vontade de Deus que norteava a vida de José. José vira ali para os seus irmãos que o tinham vendido como escravo, e agora está ali numa situação delicada. E José, no capítulo 45 de Gênesis, verso 8, olha e diz: assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó. Louvado é o nome do Senhor. Egito era a grande potência daquela época, o Faraó era o soberano, e Deus leva esse moço como escravo e o coloca por pai de Faraó, por causa da sua bendita, santa e gloriosa vontade. E José compreende isso a ponto de dizer: não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó. Ei, meu irmão, minha irmã, você tem reconhecido a vontade de Deus na sua vida? Você tem olhado para as coisas sob a ótica de Deus e dito: Deus, eu não tenho entendido a situação que eu tenho vivenciado, que eu tenho enfrentado, que eu tenho passado, mas eu quedo-me aos teus pés, louvo o teu nome. Eu sei que a tua vontade está sendo cumprida na minha vida, mesmo que eu não entendo. O Senhor tem me impulsionado para a tua palavra, para lê-la, meditar nela, ver a tua vontade pela ajuda do Espírito Santo, fazer o que lhe apraz, fazer o que glorifica e exalta o nome do Senhor. E isso é agradável aos olhos do Senhor. Quando nós chegamos diante uns dos outros e, sobretudo, diante de Deus, não com lamúrias, não com murmuração, mas com gratidão, dizendo: Deus, louvado é o teu nome, graças te dou pelo teu cuidado, pelo teu amor. Coisas várias estão ocorrendo, muitas delas eu nem entendo, mas eu adoro ao Senhor. Eu estou debaixo da vontade plena, gloriosa, poderosa, bendita e santa do Senhor. O apóstolo Paulo, meu irmão, minha irmã,
recomendava aos efésios que procurassem entender a vontade de Deus. Observem, quando você olha para Efésios, capítulo 5, 17, a palavra de Deus diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. É isso, meu querido e minha querida, que me leva a prostrar-se diante do Senhor, diante de um grande plano, projeto, ou médio, um razoável, um pequeno projeto. Eu debruçar em cima do meu joelho e dizer: Deus, eu quero conhecer a vontade do Senhor. Qual é a orientação que o Senhor tem? Qual é o norte que o Senhor tem? Devo fazer, não devo fazer? Se devo fazer, como devo fazer? Me norteie, me oriente, me dê sabedoria, me dê coordenada, me dê estratégia. Não é outra a lição de Jesus nessa palavra. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Meu irmão, isso é estar sujeito a esvaziar de mim mesmo. Às vezes nós temos plano, vamos arquitetando, elaborando, ampliando, somando outros para dar ideia, conselhos no plano para uma vontade ser feita, a ponto que, se o próprio Deus manifestasse de forma gloriosa e dizer: essa não é a vontade minha para com a sua vida, às vezes estamos tão envolvidos, ou mais do que envolvidos, comprometidos com aquilo, que a gente diz: ó Deus, agora é tarde demais. Eu já planejei muito, eu já caminhei até aqui, agora não dá para voltar não, Senhor. Estou vendo aí como é que o Senhor vai adequar isso aí. Mas não é isso que Jesus disse. Jesus disse em alto e altissonível tom: não seja como eu quero, mas como tu queres. Meu irmão, minha irmã, quando eu faço um plano, imediatamente eu devo submetê-lo ao Senhor. A palavra de Deus diz que o homem deve fazer plano, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu digo assim: Deus, esse é o plano, esse é o projeto, mas eu submeto ao Senhor. Jesus sabia que a vida humana não é constituída por uma série de fatos desordenados, porque a vontade de Deus os ordena, e mais do que ordenar, os regula. Essa certeza animava-o a dizer: minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Está isso em João 4,32. Há homens, meu querido, minha querida, que têm impressão errada de Deus e tentam proibi-lo de influir nos acontecimentos universais e pessoais. A Bíblia nos ensina que Deus atua na vida do mundo e dos homens. Essa é uma das verdades mais consoladoras. No momento de indecisões, no momento de lutas, quando não sabemos que deliberação tomar, sabe o que nós podemos fazer? Podemos dobrar os nossos joelhos e, à semelhança de Jesus, orar: Senhor, não se faça como eu quero, mas como tu queres. Louvado é o nome do Senhor. Isso faz toda a diferença. Jesus sabia o que ele estava para viver, ele estava sabendo que ele ia passar por situações físicas, abandono, ia ser imputado o pecado da humanidade nele, na natureza dele, que é imaculada e santa. Ele sabia de tudo isso. E quando ele contempla a situação, se possível, passa de mim esse cálice, mas aí ele volta, compreende o cenário na plenitude que ele mesmo sabia, porque isso estava em tempo integral na sua consciência, e dá para nós essa grande lição: Senhor, não se faça como eu quero, mas como tu queres.
Você está, meu irmão, preparado para orar sim a Deus? Para falar desse jeito com Deus? Senhor, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Às vezes, queridos, nós pegamos uma ideia, um plano, um projeto e vamos levando aquilo a ferro e fosse, tem que ser do meu jeito, não abro mão nem 1 milímetro para a esquerda, nem 1 milímetro para a direita, nem 1 milímetro para baixo, nem 1 milímetro para cima, tem que ser do meu jeito. Eu fiz. E o Senhor? E às vezes nem oramos para isso. Elaboramos um plano e queremos que ocorra daquele jeito. Mas quando olhamos para Jesus, a gente aprende essa lição de humildade, de dependência, de submissão plena à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é uma realidade na vida de cada pessoa. Uma outra coisa que eu quero partilhar com você, falamos aqui sobre a vontade de Deus. Agora quero mergulhar um pouco mais sobre a busca da vontade de Deus. Uma vez que a Bíblia nos fala da vontade de Deus, nada mais nos resta senão buscar essa vontade. O cristão não só pode orar, mas deve orar buscando a vontade de Deus. Os nossos antepassados do Velho Testamento sempre foram criteriosos, cuidadosos em buscar a vontade de Deus. Consultavam-no de vários modos e muito especialmente através do Urim e do Tumim, estão lembrados? Para saber qual era a vontade de Deus, o norte de Deus, a coordenada de Deus, a estratégia de Deus, o direcionamento de Deus. Aprendamos com esses nossos irmãos do passado, para que a sua vontade fosse revelada. Sem que conheçamos a vontade de Deus conscientemente, não a podemos executar. E todas as vezes que não fazemos a vontade de Deus, nós fazemos a nossa. O perigo é justamente esse. A ignorância da vontade de Deus determina a execução da nossa. E quase sempre não há correspondência entre a vontade de Deus e a nossa vontade. A busca da vontade de Deus se faz através da oração. É orando que conheço a vontade de Deus. É o que Jesus nos ensina, sentindo-se abatido ao ver que se aproximava o momento de levar sobre si todas as nossas enfermidades e sofrer o castigo que nos traz a paz, procurou o Pai Celestial para que mais uma vez lhe mostrasse claramente a sua vontade. Animado pelo desejo de cumprir a vontade de Deus, sem desejar perder nem um pormenor do seu plano, recorre a Deus em oração. Não há outro meio de nos submetermos à vontade de Deus, senão conhecendo-a e conhecendo-a através da oração, investindo tempo com Deus para entender, compreender, sabermos qual é a vontade de Deus. E só conheceremos, queridos, a vontade de Deus através da oração. Perdemos-nos em angústias, perdemos-nos em temores, quando ignoramos a vontade de Deus. Quando os primeiros sinais de abatimento se manifestam, imediatamente Jesus orou e procurou saber se tudo o que estava acontecendo vinha de Deus, porque se viesse não havia motivo para temores. Assim deve agir o cristão. Procurar conhecer com espírito humilde de oração a vontade divina a qual deseja submeter-se. Estou diante de um cenário novo, não estou entendendo. O que eu faço? Entro na porta do meu quarto, fecho atrás de mim e ali eu me prostro. Desligo o celular, qualquer interferência externa. Se tiver alguém que fale por mim, eu digo, olha, diga que nesse momento eu estou extremamente ocupado e não posso atender.
e vou buscar Deus. Eu vou entender a vontade de Deus. Senhor, eu quero saber qual é a tua vontade nesse caso. Qual é a vontade do Senhor nessa situação. Mas um terceiro aspecto que eu quero abordar com você ainda nessa fala é a realização da vontade de Deus. Querida, a vontade de Deus não deve ser objeto de simples curiosidade, não. Não é unicamente pelo desejo de conhecer a vontade de Deus que devemos procurá-la. A ocasião em que somos movidos a determinados atos simplesmente por um sentimento de curiosidade. Jesus, porém, nos ensina que a vontade de Deus, além de conhecida, deve ser feita. Por isso, não disse, conheça-se a tua vontade. Não foi isso que ele falou, não. Mas ele diz, faça-se a tua vontade. Há uma diferença entre conhecer e fazer a vontade de Deus. Conhecer, você fica um teórico, um sabedor, e isso até é pesado, porque você conhece e não está praticando, vira um peso. Mas Jesus diz, mas faça-se a tua vontade. Na oração dominical, Jesus inclui essas palavras, seja feita a tua vontade. Falando de si mesmo, disse, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Conhecimento da vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, sem sua execução, não é só inútil, mas é perigoso. Porque se eu conheço e não pratico, a minha consciência fica pesada. Eu não tenho paz. Eu fico no incômodo, eu deito, rolo para um lado, rolo para o outro, não consigo dormir porque eu não tenho paz. Eu sei o que tenho que fazer, mas não faço. Aí vem uma cobrança interior, externa, setas e dardos. O pecado que gera morte não é outro senão o desprezo do cumprimento da vontade de Deus manifesta pelo Espírito Santo. Quando nós olhamos para Hebreus 10, 26, diz assim, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Meu querido, minha querida, a vontade de Deus existe para que a ela nos submetamos, não pelo seu conhecimento, mas pelo seu cumprimento. Meu desejo, a minha oração sincera, real e verdadeira é, Deus, cumpra a tua vontade em minha vida. Que a tua vontade em minha vida seja executada, seja uma realidade concreta, palpável, notória, e que eu tenha paz de que estou caminhando, pensando, falando, agindo segundo a vontade de Deus, não negligente, mas operando segundo a vontade de Deus, conforme lhe apraz. E, por fim, em quarto lugar, a submissão à vontade de Deus. Jesus é o grande exemplo de submissão. Para fazer a vontade de Deus, nós vamos encontrá-la em Filipenses, capítulo 2, versos 6 a 8. Diz assim, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, fez-se servo, humilhou-se, foi obediente até a morte de cruz. Com Cristo, aprendemos que a proporção que vamos conhecendo e realizando a vontade de Deus, vamos adquirindo uma tal confiança nos seus planos ao ponto de um dia pedirmos a Ele que execute em nós sua vontade, sem que exijamos pormenores dos seus planos. Jesus pediu que fosse feita a vontade de Deus, sem insistir em nada mais. Olhando para a palavra de Deus, nós vamos ver Abraão.
Abraão saiu sem saber para onde ia. Tal submissão é fonte de felicidade e fim de preocupação. Prostrado em oração, diz-nos o texto de Lucas, Jesus suava gotas de sangue que corriam até o chão, Lucas 22, 44. Aos poucos, entretanto, toda agonia foi cedendo lugar à calma confiante. Primeiramente, o pedido de Jesus é positivo. Se é possível, passa de mim esse cálice. Logo depois, seu espírito serenado suplica em tom negativo. Se não pode passar de mim, faz toda a diferença. Olha só, primeiro aspecto. Se possível, passa de mim esse cálice. Depois vai serenando o espírito, vai dando uma calmaria, ele faz uma abordagem negativa, sutil, delicada, gloriosa, que faz toda a diferença. Ele coloca um se e sequencia. Se não pode passar de mim, olha que negócio glorioso. Ele pediu, se possível, passe de mim esse cálice. Se não pode passar de mim, olha que negócio maravilhoso. Senhor, não é a minha vontade, é a sua vontade. Não é o meu querer, é o teu querer. O Deus em cuja presença andamos, a quem servimos, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas, pode todas as coisas, cuida de nós, nos ama. Então, para que eu vou criar querela com Ele, contenda, situação, articulação, para que a minha vontade, o meu querer, o meu egocentrismo seja implacado? Eu aprendo aqui com Jesus, de forma tão bendita, se não pode passar por mim. A proporção que fala com Deus, sua submissão parece mais firme e o seu espírito mais se acalma. O suor se enxuga e o mesmo Cristo que reprovava os discípulos adormecidos, refeitos pela oração, ordena aos discípulos que durmam à vontade. Nada mais o preocupava, nada mais o abatia. E o que acontece com um cristão submisso à vontade de Deus? Não pode haver sentimento de maior felicidade do que aquele que sentimos quando buscamos a orientação da vontade divina e, conformados com ela, levantamo-nos dispostos a executá-las, confiantes em que todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus. Concluo essa fala afirmando o que ouvimos nesse momento. Primeiro, a vontade de Deus. Um dos grandes temas do cristianismo é o valor do indivíduo. Nas antigas religiões, o indivíduo permanecia escondido e ignorado no meio da comunidade. Mas Cristo descobriu o homem, mostrando que Deus não nos trata como povo, mas como indivíduos. Vimos sobre a importância da busca da vontade de Deus. Uma vez que a Bíblia nos fala da vontade de Deus, nada mais nos resta fazer senão buscar a vontade de Deus. Vimos também a realização da vontade de Deus. A vontade de Deus não deve ser objeto de simples curiosidade, não é unicamente pelo desejo de conhecer a vontade de Deus que devemos procurar. A ocasião
ato simplesmente por um sentimento de curiosidade. Jesus, porém, nos ensina que a vontade de Deus, além de conhecida, deve ser feita. Por isso não disse, conheça-se a tua vontade, mas faça-se a tua vontade. Por fim, vimos a submissão à vontade de Deus. Jesus é um grande exemplo de submissão. Para fazer a vontade de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, fez-se servo, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Com Cristo, querido, querida, aprendemos que a proporção que vamos conhecendo e realizando a vontade de Deus, vamos adquirindo confiança nos seus planos ao ponto de um dia pedirmos a Ele que execute em nós a sua vontade, sem que exijamos pormenores dos seus planos. Deus requer nossa submissão à sua vontade, não por necessidade sua, mas por nossa própria necessidade e para a nossa própria felicidade. Deus te abençoe com a realização da vontade de Deus em nome de Jesus.
Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando, em seguida impetraremos a bênção apostólica. Oremos. Ó Deus bendito, Pai amado, nós louvamos, exaltamos e bendizemos o santo e poderoso nome do Senhor. Graça pelo privilégio de estarmos na tua casa, junto com os irmãos, adorando ao Senhor. Deus que é digno de toda adoração. Graças te damos pela palavra do Senhor que falou ao nosso coração, nesse tempo, nesse momento, conhecendo e sondando a individualidade de cada um de nós e de forma específica, peculiarizada, o Senhor falou conosco para a glória do teu nome. Graças te damos, bendizemos o teu nome, te louvamos e clamamos, ó Deus, que a nossa semana seja buscando entender, compreender plenamente a tua vontade e submeter a ela para o louvor da tua glória. Te clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebei a bênção, igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos vós, com toda a igreja espalhada em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Podeis assentar, está concluído. Você tem uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Queremos dizer que próximo domingo, se Deus quiser, em nome de Jesus, teremos a ceia do Senhor e você é convidado para estarmos aqui em comunhão com o nosso Deus.